saía para lutar. Por que ele estava nessa batalha? Bom, alguém que desde menininho lutava com leão, lutava com urso, lutou com Golias, lutou com os exércitos, mas agora estava desgastado. A luta desgasta, querido. Eu fui essa semana para a igreja, as igrejas do Vale do Açu, na minha responsabilidade. Eu sou superintendente distrital da Igreja Metodista Brasileira. E quando eu viajo, eu fico com ressaca. Aí eu volto no ônibus, o pessoal tinha saído da vaquejada. De noite eu andando lá na rua escura, com a bolsa nas costas, até filmei. Antes, para mim, isso era fichinha. Hoje em dia, cansa. Na volta, eu voltei no ônibus, 5 horas de viagem. O pessoal estava voltando de uma festa de vaquejada, todo mundo com o celular bem alto, com a música diferente, aquelas músicas que eu não quero nem dizer a você. Aquele cheiro maravilhoso de cachaça vencida. Aí chego em casa, estou cansado. Por quê? Porque a minha geração lutou bastante, entendeu? E luta cansa. Mas é necessário você ouvir pessoas da minha geração, porque eles são testemunhos vivos, que vencemos e vamos continuar vencendo, e você vai vencer também. Porque nossa vitória não está em nós mesmos. Quando é da pessoa, a pessoa diz está em si mesmada. É ele, vez ele, para ele, com ele, e fora nada dele tem valor. Nós é tudo em Cristo, tá certo? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e não toque em mim não, que você está tocando. Que a Bíblia quem diz, você é a pedra que adorna a coroa do rei. Então não adianta tocar em você não, porque quem cuida de você é Papai do Céu, tá certo? Aí o gigante viu Davi cochilando. Eu sei o que é isso, é bom cochilar, tá? Opa! Né? Eita! Eu tava dormindo, a pessoa... é maravilhoso isso, né? Aí o gigante, imagina, disse, agora vamos fazer uma estátua minha. Matou Davi, matou Golias, porque foi negócio, uma pedra, mas eu quero ver agora que ele está cansado, cochilando, né? O covarde, né? O inimigo é covarde, né? Deus não, Deus é presença. Olha, socorro bem presente. Presença, Deus não é escondido. Quem espreita? Você assistiu o filme de Mel Gibson? O diabo espreitando lá. Tá entendendo? Quem espreita é o diabo. Deus não, Deus é tã. Chegou, chegou. Deus é, entendeu? Quando ele chega, a terra, o monte fumaça e treme, né? Aí vamos fazer a estátua agora do gigante. Aí o sobrinho Davi tá lá olhando, né? Diz, vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai fazer estátua não, né? Matou, né? A Bíblia fala muito, muitos textos, eu não vou citar agora não, mas Amós 2 fala de gigante, Deuteronômio 2 fala de gigante, Gênesis capítulo 6 fala de gigante. E hoje é muito usado a gigante. Assista a TV do Café, que é uma gigante. Assista a TV do Lobo, porque é uma gigante. Assista não sei o quê, a tal coisa é uma gigante. Fulano é um gigante. Eu quero dizer, tudo que a Bíblia chama de gigante não é bom. Eu citei aqui seis textos diferentes, mas eu podia usar quando você quisesse. Entendeu? Porque a Bíblia tem resposta para tudo na minha vida. Então, o gigante é um símbolo de orgulho, de opressão. Quando você vê o termo uma gigante, é porque precisa de muita farofa, tem pouquinha carne, não tem substância nenhuma, não tem poder. Aí precisa de muita farofa, muito espetáculo, muito lustre. Entendeu? Uma gigante, é porque agora a gigante do automobilismo, eu quero a minha Toyota, eu ainda digo mais a marca, que é para, glória a Deus, a Toyota Diesel, compadre. Coqueiro para ele é pista plana, entendeu? 1,5 metro d'água é água rasa, é pista limpinha, não tem bicho ruim, não tem nada, passa por cima, vai embora, e é um espetáculo, mas tá chegando uma gigante, porque tá chegando no Brasil, tudo que é gigante, você abre o olhinho, porque quando diz assim, essa é gigante, é grande, a Bíblia diz que é grande, não diz que é bom, tá certo? Não diz que é bom. Então o fato de ser gigante não, tá certo? A TV gosta desse negócio gigante, né? O alardear o gigante, né? Gigante não é positivo, tá certo? Gigante disso, gigante daquilo. Não, gigante é a geração Davi 60 a mais, né? Essa é uma geração gigante. Amém? Aproveite, viu? Olha, eu sou o pastor Marconi Teixeira e fazendo um programa Dias Melhores.
Depois, quando terminarmos esse sermão, encaminhe esse sermão para uma pessoa de mais de 60 anos. Deus vai encher de alegria o coração dessa pessoa. Viu? Faça isso. Eu não prego para ser famoso, não é isso. Não é, nem faço. Para que Deus abençoe vidas, né? Para que Deus... Tá certo? Então, a minha geração sabe o que é necessário para vencer gigantes. Esses aqui, se Davi nunca tivesse matado gigante, esse sobrinho tinha ido, e ia nada, ele dizia, quem? Por quê? Porque da outra vez o gigante passou 40 dias, ninguém foi porque queria, agora não via não. Sabe por que foi? Disse, eu vou porque Davi é assim com Deus, ele foi lá e venceu, e se Davi que é assim com Deus foi lá e venceu, eu também estou assim com Deus e com Davi, eu vou lá e vou vencer também. Tá certo? Então a mídia fica bombardeando coisas, roubando o teu 100%. Quem não gosta? Eu gosto de me divertir, assistir besteira, né? Eu gosto de rir, ou de chorar, também depende do que tiver dos emocional lá também. Às vezes eu choro, que é uma beleza, tá certo? Eu sou muito sensível para as coisas, eu fico com vergonha das pessoas. Se eu for assistir um negócio, eu tenho que assistir escondido, senão eu choro. Qualquer besteirinha, às vezes é até insinuação, mas aí se eu assistir, eu choro. Então, toca lá, tá certo? Então, através disso, o gigante que está se levantando hoje. O relativismo moral. Hoje, aonde eu chego para falar da questão moral, o universo da ideologia socialista está pegando a questão moral e colocando num saco bem profundo. E uma nação que não tiver uma boa definição do que é moral, do que é decência, ela vai ser fragilizada. E uma outra nação, eu vou dizer, não vou porque isso aí é outra coisa. Mas quem está escutando entende, tá certo? Às vezes a pessoa ensina você a ser fraco porque ele é forte e depois ele mesmo vai dominar você, tá? Então, hoje a mídia está desconstruindo princípios. O cristão, ele mantém os princípios. Pode ser xingado, pode ser esculhambado, pode ser... Hoje é tão fácil humilhar e xingar, né, cristão. Você vê que é abertamente, rede de TV, blogueira de rede de televisão famosa do Brasil, esculhamba cristão assim, como quem toma um copo d'água. Tá certo? Isso diminui a gente? Não. Isso faz a gente perdedor? Não. Incomoda, porque nós temos valores em Cristo e princípios cristãos, tá certo? Então, eles querem desconstruir o casamento, né, princípio, essas coisas. Hoje temos o pecado pop, né? O pecado que coisas que antigamente se dizia caladinho. Hoje tem marchas, né? Hoje tem passeata disso, daquilo, e diz abertamente. Agora, ai de você se disser metade das besteiras que eu às vezes penso em dizer com relação a algumas coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Tá certo? Então hoje tem o pecadinho pop. Pecadinho pop, né? A geração 60 mais aprendeu fidelidade. Eu sou abençoado e não é que eu não peque, mas eu vou me esforçar para não pecar porque importa agradar a Deus. Porque Ele é quem cuida de mim, Ele é quem cuida dos meus filhos, Ele é quem cuida do que eu não posso resolver. Deus cuida, tá certo? E se eu for fazer a vontade do diabo, ele pode até, assim, se a pessoa se enamorar das coisas dele. Depois o diabo vai destruir o diabo não dá nada a ninguém, tá certo? Ele dá com um dedo e toma com as 4 patas. Tem mais dedo do que esse gigante que tinha 6 e... Tá certo? Nós não negociamos valores, tá certo? E esse gigante representa o culto ao egoísmo. Nós cristãos não cultuamos o egoísmo. Tá certo? A nossa simplicidade, tá? Sou vencedor, eu não preciso ser egoísta. Eu sei que vou conseguir, vou conquistar, porque Deus é comigo. E ponto. E é isso. Tá certo? Eu não preciso ser egoísta. Eu não preciso ser orgulhoso. Eu preciso ter um coração sensível. Há um coração quebrantado e contrito. Pacífico, manso. Há um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor.
Um orgulho, a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Foi isso que derrubou o diabo lá de onde ele morou. Nunca mais vai voltar para lá, tá certo? Eu acho que Deus já até reformou, fez umas casas bonitas lá para quando a gente chegar lá. Vai demorar, daqui a muitos anos, quando Jesus voltar, né, a casa está pronta. Porque ele disse isso, Jesus. Ele disse, eu vou lá preparar uma casa. Pô, se ele foi preparar, foi naquele espaço que é cheio de pedra preciosa, uma coisa mais linda do mundo. Aí o diabo vai voltar, vai não, compadre, não vai voltar mais. Então vamos fazer umas casas bonitas aqui, olha que espetáculo, lugar, né? Nós sabemos rememorar Deus. Isso o salmista diz direto, quero trazer a memória, vou me lembrar, quero trazer a memória, eu rememoro Deus, eu lembro Deus que sou pequeno, sou falho, mas lembro que ele é fiel e grande, e ele diz, eu sou mesmo, filhinho, pegue, filha, pam, 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 tá abençoado em nome de Jesus. Viu? Então o gigante é grande. Pelo menos esse aqui, só a cama dele era 4 metros. Ocupa espaço, né? Você já viu que o gigante que vem na vida da gente ocupa espaço. Tira da parte da gente, a gente não pode dormir, não pode descansar, não pode comer, porque o gigante fica ocupando espaço, mas vai sair em nome de Jesus. Eu vou te mostrar como, tá certo? Eles são intimidadores. Coloca medo, né? Faz barulho. Golias fez barulho 40 dias. Então o gigante precisa fazer barulho. Gigante tem que fazer barulho. E Deus, a Bíblia diz que ele correu, a presença de Deus correu suavemente por cima das amoreiras. Suavemente em silêncio. E venceu o exército todo. Deus não precisa de barulho. Porque Deus é o poder, tá certo? O Golias, né, ficou manhã e tarde, 2 vezes ao dia. De manhã, porque de manhã o inimigo. Quando a gente está com problema, você já prestou atenção? Quando a gente acorda, aí vem a primeira seta, já lembrando a gente foi dormir para esquecer um problema. Quando acorda de manhã, antes de botar o pezinho na chinela, então quer dizer, de manhã e de tarde o Golias gritava. E eu vou lhe demonstrar aqui na palavra o que representa isso, tá certo? As ameaças matinais, né? Você acorda de manhã e, meu Deus, como é que vai ser hoje, né? Cercando a mente, né? Desespero, cobrança, né? Eu já lidei com pessoas, pastor, de manhã, não é nem a pessoa me cobrando, eu mesmo já amanheço cobrando, né? O gigante da vida age desse jeito também, igual o Davi, o Golias agia nessa história de Davi também, tá certo? Gritando, né? Grita o quê? O que é que o gigante gritava lá? Chocarrice, né? Fazia chacota, fazia... você não vai suportar, você não aguenta, você não tem saúde para isso não. Olha o tamanho do seu problema, tá roubando sua paz. Isso a gente não botou nem o pé no chão ainda, já vem essa ruma de seta, o gigante do mal gritando, mas ele vai sair da sua vida em nome de Jesus. Viu? Pode ser o gigante que for, vai sair, está repreendido em nome de Jesus. Todo gigante na minha vida e na sua vida está repreendido em nome de Jesus, tá certo? Diga amém aí, homem. Diga amém, tá certo? Lamentações, capítulo 3, 22. Olha quantas anotações eu botei aqui. Por quê? Porque eu achei que é importante hoje a gente... Jeremias, Lamentações, a gente vai ficando velha, a dicção vai mudando. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Tá certo? Então, vem as ameaças do inimigo. Vão se concretizar? Não vão não, porque eu tenho uma palavra profética para a sua vida. A bondade do Senhor, que é sobre você, sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre o seu negócio, sobre seus estudos, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. A bondade do Senhor. Reage, povo. Diga assim, amém, amém. Diga glória a Deus, amém. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. E as suas misericórdias, misericórdia de Deus para a sua vida, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Diz que aqui, ó, as misericórdias não têm fim na vida do gigante, não, na sua vida. Tá certo? Tá aqui, ó. Lamentações. O dia começa com um decreto de graça, né? O seu dia começando com um decreto de graça. O seu dia está começando muito bem, com a graça de Deus,
né, adentrando sua vida em nome de Jesus. Eu estou olhando para cá porque essa semana eu preguei 1h15 e ninguém escutou nada, porque eu não olhei que o botãozinho estava desligado. Aí hoje eu estou olhando, que é para você escutar o que o Papai do Céu está falando para a sua vida, tá certo? Então, antes de você dar a primeira ligadinha no celular, né? Porque às vezes a pessoa abre, eu vi até Denzel Washington, ele dizendo, tem gente que acorda de manhã, já vai ligando o celular, já vai abrindo a tela do computador, já vai... bom dia, Jesus, né? Coloca essa palavra no seu coração. Tá vindo tem muita luta, tem muito desafio nesse dia aqui, mas a misericórdia do Senhor diz que eu não vou ser consumido. Para começar, diz que a bondade dele é sobre mim. Então eu vou bem, vou conseguir. Eu vou conseguir, tá certo? E você vai conseguir também, viu? Então, antes do dedinho correr na tela de manhã cedo, falar com o Papai do Céu. Aí o gigante atacava de manhã e de tarde. Então, no pôr do sol, o que é que vem na mente? Quais os gritos do gigante? Teve os gritos de manhã e tem os gritos da tarde do gigante, né? A voz do gigante lá, né? O que foi que você fez? O que você fez não foi suficiente, né? Não deu conta, foi pouco, né? Mas a grandeza não está na gente, tá, né? Mas o inimigo, ele sua família está desmoronando, seu futuro está ameaçado, você falhou de novo, e você vai ter insônia, e você deve ficar frustrado, e eu estou colocando medo no seu coração. Eu quero lhe dizer que quando vem essas palavras, um dia estava todas essas ameaças, todas as impropérios e ameaças da terra estavam falando ao mesmo tempo. E o Filho de Deus suspirou e disse assim, está consumado. Então, toda cédula contrária, isso está em João, capítulo 19, versículo 30. Se você quiser, eu leio. Mas é fácil, então eu posso dizer. Está consumado. Então, toda cédula contrária foi rasgada. Então, o inimigo está dizendo aqui, mas Jesus... Podia ser de aço de tungstênio, uma chapa dessa grossura. A mão que fez o universo, toda cédula contra a sua vida foi rasgada, está consumada, a dívida foi paga. Melhor você guardar essa palavra em seu coração. Tá certo? O controle é de Salmo, o controle é de Deus. O controle é de Deus. O controle da minha vida e da tua vida. Salmo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Já deixei marcadinho. Diz assim, ó. Em paz me deito e durmo, porque só tu. Então o inimigo está berrando, está gritando, desde tarde está gritando, está latindo, né? O mentiroso está latindo. Com todo respeito a meus pets que latem em Fá sustenido dobrado. Aqui consegue latir, ele consegue discutir com o cachorro do outro bairro. É uma coisa... E hoje ele está sendo parceirão, não está latindo para permitir o pregado. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, faz com que eu viva em segurança. Onde foi isso, pastor Marconi? Está certo, meu filho. Salmo, capítulo 4. Tá vendo como é bom você, quando eu estiver pregando, você pega uma caneta, ou então anota no seu celular, tira o print do que eu estou dizendo, faça alguma coisa. Salmo, capítulo 4, versículo 8. Em paz você se deita e você dorme, porque só o Senhor faz com que você viva em segurança. Davi Samuel, esse aqui é outro presbítero que também trabalhou comigo. Grande homem de Deus. Tá bem? Então, o gigante tem aqueles berros dele lá, mas a palavra que deve fazer moradia no seu corpo, na sua mente, não é a voz do gigante, né? É a voz de quem tem o domínio e o poder sobre sua... Né? O inimigo falhou de novo, né? Não sei o quê. Em paz, eu tenho paz. Eu me deito e eu vou adormecer porque o Senhor habita em mim, ele me faz habitar em segurança. E a minha geração, Davi 60 mais, sabe que no final do dia, final de dia pra gente não é balanço de fracasso, tá certo? É entrega de fardo a Deus. Tem coisa que a gente não deu conta, né?
Então, o final do dia não é, rapaz, eu sou fracassado. É nada, estou entregando o restinho, senhor. Não dei conta, não. Certo? A Bíblia diz, está em Mateus, vindo a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo e o meu jugo, porque meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então, final do dia para a gente, não deu conta? O Senhor está nas tuas mãos, tá bom? Carrega fardo, não. Que haja tranquilidade e paz. O dono do tempo é papai do céu, ele é senhor da minha vida e da tua vida, viu? O dono do tempo é Jesus. Então, de manhã cedo, como eu falei, tem uns ataques de manhã, tem uns ataques de tarde, e eu anotei aqui o Salmo 143, versículo 8, diz assim: Faze-me ouvir o teu amor pela manhã, pois confio em ti. Você vai confiar na voz do gigante ou confiar em Deus? Pois confio em ti, em quem? Em Deus. Em quem? Em Jesus. Eu confio em Deus. Tá berrando lá o gigante? Tá, mas faz o problema dele, tá certo? Pois confio em ti. Mostra-me o caminho. Aonde foi isso, pastor Marcondes? Salmo 143, versículo 8. O caminho a seguir, pois a ti elevo a minha alma. Está entregue na mão de Jesus, me mostra o caminho. De manhã cedo eu já vou com essa declaração. Fala comigo, papai do céu, do teu amor. Diz que eu te amo, Jesus, e eu sei que tu me ama. Diz aqui bem pertinho que vai cuidar de mim, vai resolver, porque eu confio em ti. Eu não vou confiar nos berros do inimigo. O gigante está berrando, problema dele. Tá certo? O gigante está berrando, problema dele. Minha confiança está em Deus. A sua confiança está em Deus. Minha confiança está em Deus. Tá certo? Onde foi que você leu, pastor Marconi? Tá certo, meu filho. Eu digo, Salmo 143, versículo 8, que eu acabei de ler agora. Tá certo? Primeira voz do seu dia será a voz da graça de Deus. Salmo 5, versículo 3. Esse diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Eu não vou fazer a leitura, mas é maravilhoso. Tá certo? Você está escutando o grito de gigante? Fale com aquele que sabe lidar com o gigante. Viu? Papai do céu sabe lidar com o gigante. E resolve, tá certo? O gigante está gritando lá, ameaçando, né? Dizendo que não vai conseguir vencer. Não vai vencer o vício, não vai vencer a dívida, não vai vencer a solidão, os conflitos no lar, na família, no casamento, na empresa, no comércio, no emprego. De manhã e de noite, né? Eles ficam lutando essas coisas. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. E Jesus é vida e ele é verdade. E o outro é mentira. Um é verdade, um que é tudo em todo domínio, todo poder, honra, graça e majestade ao nome santo do Senhor. E o outro é mentira. Um é a mentira e o outro é o pai da mentira. Tudo cão. Tá certo? Jesus veio para que você tenha vida. E ele sabe como lidar com os gigantes que você está enfrentando. Eu poderia nominar, claro que eu tenho formação para isso, mas cada um é uma coisa pessoal, cada um carrega as suas batalhas, tem as suas batalhas, e você sabe o gigante que você está enfrentando. Eu fiz uma demonstração nesses 4 gigantes, em algumas áreas da nossa vida, que se apresentam como gigante, e em todas elas Jesus é especialista em vencer, viu? E ele vai vencer isso na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Tá certo? O gigante, ele realça as armas, né? A força dele depende do cenário visível. O poder de Deus é invisível, eu já falei isso. O diabo porque a arma tem 300 ciclos e é de bronze e ela brilha. E ele tem um cinto de couro novo e a espada é nova. Ele precisa do espetáculo da demonstração, da exibição, da ostentação. E Deus é poder, querido. Se ele abrir uma só... o evangelho diz assim, diga uma palavrinha só, não precisa ser uma frase toda, não. Diga uma palavrinha só, meu servo vai ser curado. Um ímpio, adorador dos deuses pagãos lá, estava dizendo, isso aí é o filho de Deus. Diga só uma palavra. Jesus disse tal palavra. Amém, está curado. Chegou lá, estava curado. O leproso chegou e disse, eu já quis muito, minha família quis,
o médico quis, o meu dinheiro quis, o pessoal do emprego lá quis, os meus empregados quis, ninguém conseguiu. Agora, se tu quiser, eu vou ser curado. Aí Jesus olhou assim e disse, quero. Pô, eu adoro o povo, né? Eu quero chegar, quando eu chegar no céu, Jesus dizendo, vem cá, vem cá. Que história é essa de pô, hein? Que você estava pregando, não sei o que, pô. Jesus, é porque eu não sabia dizer um negócio tão bonito, tão um poder de repente, pô! Aí pronto, Jesus vai rir e glória a Deus, e aleluia de Deus. Já tinha tratado aqui, né? Jeremias, capítulo 23 e 24, que fala do tamanho do... Eu vou ler aqui, diz assim. Jeremias, capítulo 23, vou terminando já. Jeremias 23, 24. Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu veja, diz o Senhor. Não sou eu que enche os céus e a terra, diz o Senhor. O que é que aqui está dizendo? O seu gigante é grande? Grande é esse. Que vê tudo na terra e tem poder sobre tudo que tiver na terra, nos céus, no ar, no mar, em todo lugar. Esse é grande. O gigante, não. O gigante está dizendo que é grande. Mas aqui, o gigante ocupa espaço, mas Deus preenche e tem domínio sobre todo o espaço. Tem domínio. O território do inimigo é medo, né? O território de Jesus é vitória. Amém? A diferença é essa. O território do inimigo é medo. E o território de Jesus é graça, misericórdia, poder, bondade, cura, vida, restauração, aliança, bem-estar, conforto, refrigério, gozo, paz. E não é qualquer tipo de paz, não. Uma paz que excede todo entendimento. Tá certo? Então o inimigo é... Aí diz que ele carrega arma de bronze e de ferro. E Deus, ele despedaça. A Bíblia diz, era o inimigo, ele carrega, porque ele não tem poder, né? Isaías capítulo 11, versículo... Eu espero que eu tenha acertado esse aqui corretamente. Isaías capítulo 11, versículo 4. Eu acho que era 24. Mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirás a terra com palavra de juízo e matarás o ímpio com seu sopro. Não é esse, mas se aplica também. O texto aqui, o inimigo, ele tem armas de ferro. Deus tem poder de quebrar armas de ferro. É isso que... não vou procurar agora não, para não perder tempo, mas eu tenho para mim que era 24, alguma coisa assim. Deus destrói os impérios do mal com um sopro, né? Um sopro da sua boca. Tá certo? Ou pode ser que a versão aqui seja diferente. O sopro de Deus destrói todo o exército do inimigo, né? E esse gigante está atacando... O texto que eu estou pregando é sobre o gigante que atacou Davi 60 mais. Tipo o lourinho aqui que está falando com vocês, tá certo? Se tiver no Nordeste é galego, né? Quando eu era novo, meus cabelos eram amarelos. Hoje quase nem tem mais, mas era... Quando eu era novinho, era amarelo, igual os cabelos de Levi. Então, e Deus, Daniel diz que, Daniel capítulo 7, versículo 9, diz que Deus não cansa, não envelhece, e ele é ancião de dias. O inimigo, ele cansa, porque tinha cama, precisava de cama para dormir, ele adoece, ele morre. Deus nem cansa, nem adoece, nem morre. É ancião de dia e tem todo o poder. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Deixa eu pegar aqui, só para ter certeza do Isaías, não, Daniel 7, 9. Estou terminando. Continuei olhando até que foram postos nos tronos, e um ancião idoso se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã puríssima, o seu trono era de chama de fogo. E as rodas dele eram fogo ardente, ancião de dias. Essa é uma imagem que Daniel faz de Davi, né? Então, Davi aqui tem 60 mais. E eu gostei dessa presença, esse tipo de Deus, né? Essa teofania, essa forma de Deus, como uma pessoa de barbinha branca, igual esse galeguinho que está falando com você aqui, tá certo? Deus não se cansa. Daniel capítulo 7,
versículo 9. Deus não se cansa. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Terminar essa leitura, eu já vou estar encerrando. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Tá certo? Está na batalha, está com o gigante, receba força e vigor da parte de Deus. Ele dá força ao cansado e fortalece quem não está mais com vigor. Deus, Ele que é na tua vida. Hebreus capítulo 12, 29. Diz assim a palavra de Deus. É aquele texto, eu não vou fazer leitura. Esse texto diz assim: Deus é fogo consumidor. Contra você não, contra as astutas ciladas do inimigo. Contra as astúcias do mal, contra os gritos, né, dos gigantes da nossa vida, né? Isaías 54, 17, esse eu acho que é importante demais eu ler, porque é uma palavra profética para a sua. Nenhuma arma feita contra você vai prosperar. Nenhuma arma feita contra você vai prosperar. Nenhuma arma. E tu condenarás toda língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Esse tipo de proteção, Deus considera um direito meu e seu. Nenhuma arma feita contra você vai prosperar. Então, não sei a natureza do gigante, mas já fica o decreto dizendo: nenhuma arma feita contra você vai prosperar. E você vai condenar com sua língua. Está repreendido em nome de Jesus. E essa é uma herança, porque somos co-herdeiros em Cristo. Uma palavra maravilhosa. Nenhuma arma contra você vai prosperar, diz o Senhor dos Exércitos. Estou finalizando. Então, não importa quanto ameaçadora sejam as armas do inimigo, né? Somos filhos. Né? Eu sou filho, você é filha, né? E Deus tem poder para aniquilar contra todas as astúcias do mal, né? A palavra de Deus diz que não tenha medo. O inimigo, ele quer impor medo. Quando eu citei desde o começo, é para falar a você não precisa ter medo. Tá, né? Teu escudo, tua fortaleza, seja escondido. Lê o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, teu descanso está guardado debaixo do cuidado de Deus. Não precisa ter medo. Tá certo? Se guarda em Deus. Primeiro, 2 Timóteo 1,7. Deus nos deu um espírito de poder e amor. O poder, a vitória de Davi não foi da força do braço, ele era magrinho. Até o gigante disse que ele era magrinho. A origem do meu poder vem do alto, vem do Senhor. Tá certo? Da minha vida, da tua vida, o poder e a vitória vem do Senhor. Deus é poderoso. Tá certo? E vou dizer de novo aquele versículo: maior que habita em mim e em você. O gigante está fora, é o mal, tá certo? Tá só para você? Tá não, querido. Tá toda a terra, ele tá atacando em todo lugar, ele avança em todo canto. Agora Deus faz morada em nossas vidas, na minha vida e na tua vida. Tá certo? Então os gigantes e as pessoas saberão que o seu Deus vivo está. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu vou pedir mais uma vez, você compartilha esse vídeo, né, com uma pessoa que você acha que está precisando. Eu preciso dessa palavra. E também agradecer, nós no YouTube, eu abri em novembro, e já passamos de 2.500 inscritos, né? É um feito magnífico, é algo maravilhoso, né? Então, eu sei que 2.500 pessoas inscritas, fora os que assistem, né? Que parece que 60% das pessoas que assistem os sermões, principalmente os shorts, né? Os cortes, não são inscritos. Mas, então, eu passei de 500 mil visualizações. Você imagina, 500 mil pessoas foram abençoadas pela ministração da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Fica na paz.